Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Me chamo Renan. Vou fazer uma exposiçãozinha aqui simples da Carta de Judas, no qual a Carta de Judas é famosa por pegar no pé dos falsos profetas, né, dos falsos mestres, né, que estavam enganando o povo, né, se infiltrando, né, enganando o povo de Deus, né, qual Judas escreve, até ele inicia falando que desejaria falar sobre a salvação, sobre uma outra parte, né, do evangelho, mas ele tem que falar desse falso profeta, desses falsos mestres que infelizmente estão, né, até hoje no meio de nós, né. Então, a carta de Judas foi sua autoria, né, é o nome de Judas. Ele mesmo começa o texto falando: escrevo a carta, né, e ele fala que foi escravo em outras traduções tá, escravo do Senhor, né, escravo do servo de Jesus Cristo, né. Mas ele foi humilde aí, né? Ele bem humilde, porque Judas ele era irmão de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo. E tem uma história curiosa, né? Que Judas e Tiago, irmão de Jesus, eles foram crer em Jesus Cristo, nas suas obras, no que ele fazia, em sendo o Cristo verdadeiro, Messias, tudo, depois da ressurreição. Se fosse ver, né, é igual, tem uma parte, né, que ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, né, na sua própria cidade, né, também. E, e Judas se converteu junto com seu irmão Tiago, né, eles foram convertidos, né, tiveram a segunda chance, né. Eles estavam ali, viram Jesus fazer obras maravilhas, né, e tem uma parte também que fala, né, da mãe e os seus irmãos, né, alguém fala: ó, Senhor Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali, querem lhe falar. Ele fala: aqui está a minha mãe e meus irmãos, né? Significa, né? Todo aquele que faz a obra de Cristo, né? Proclama o evangelho de Cristo, fala em nome de Cristo e segue ele, são meus irmãos e minhas irmãs. Então, meus irmãos, a carta de Judas, ela bate de frente com esses falsos mestres, né? Então eu vou explicar. A sua autoria, como eu já disse, foi Judas, né, irmão de Jesus, porque tem Judas Tadeu, que foi o apóstolo, né, que não bate a data, né, dessa autoria dessa carta, que foi escrita entre 66 depois de Cristo e 70 depois de Cristo. O apóstolo Judas Tadeu tinha falecido bem antes, e Judas Iscariotes menos ainda, né. Isso aí eu acho que todo mundo já sabe. Então eu vou começar lendo o texto e depois vou parando para falar algumas coisas, né? E para os irmãos entenderem, né? Perdoa as falhas aí, os erros, né? Mas o tema é falsos mestres, né? Eu estou lendo uma Bíblia de Charles Haddon Spurgeon, nova versão transformadora, é uma versão muito boa, recomendo a todos se quiserem adquirir, né? Tem até uma NVT também que saiu. É uma versão bem próxima, né, do original, uma tradução mais leve, que dá uma, como faço, é mais entendível no meu ponto de vista, né? Eu particularmente eu gosto da NAA, NVT, né? E de algumas outras traduções assim, né? Mas facilita, né? Facilita, ainda mais nós que estamos começando, né? Então vou começar, tá bom, meus irmãos? Carta de Judas, né? Conforme eu já falei, né? A autoria, a escrita dela, né? Foi 66 mais ou menos, ou 70 depois de Cristo, né? Não tem uma cravação assim exata, né? E essa carta fala, né, sobre os falsos profetas, falsos mestres, o destino dos ímpios, né? A defesa do evangelho, ensina a defender o evangelho, a falar, né, sobre o evangelho, né, ficar na fidelidade de Cristo, né, ficar nas coisas que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram, né, ensina, né, aí fala, né, cita vários exemplos. Eu vou ler para vocês, tá bom? Saudações de Judas. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor.
Deixa eu só arrumar aqui. Bom, isso mesmo. Aí, verso 3. O perigo dos falsos mestres. Amados, embora planejasse escrever-lhe com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendo a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite-lhe levar a uma vida imoral. Ou em outras traduções, né, uma libertinagem, né? A condenação de tais pessoas foram registradas há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Ainda que saibam dessas coisas, desejo lembrar vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas também destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas, cheias de imoralidades e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas afirmam ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: "O Senhor o repreenda." Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e, de modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem o mesmo passo de Caim, enganam os outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião como Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-lo naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: "Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos, para julgar todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele." São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Meus irmãos, até aqui, até o verso 16, já dá para entender bastante, né? Judas relata, né, como que o falso profeta, o falso mestre entra no meio do povo, né? Ele dá um jeito, engana, né? Depois, mais pra frente, eu explico mais, né? Ele engana o povo, né? Ele se infiltra. Como que alguém se infiltra em algum lugar? Em alguma organização, ou alguma religião, ou em qualquer lugar. Na nossa amizade, né? Em nossa amizade, eu falo no nosso convívio, né, social. Alguém procura, né, se parecer com você, fazer as mesmas coisas que você faz, se disfarçar. Se você faz uma coisa, ele faz outra coisa igual. Ele se infiltra, ele se adapta ao ambiente, às condições, se adapta a tudo, até a imitação espiritual que você faz. Para isso enganam vocês facilmente, ou enganaram o povo facilmente aqui. E estão enganando até os dias de hoje. Mas por isso que devemos ter o discernimento espiritual para combater esses falsos mestres. Refutá-los na Bíblia, refutá-los
na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, no evangelho genuíno da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que uma vez Deus, né, permitiu que viesse nosso Salvador. Então, ele não vai vir se infiltrando de qualquer jeito, né? Ele vem com jeitinho, vem, né, todo maleável, né? Palavras doces, palavras bonitas, né? Que tudo pode, que o evangelho é bonito, que Deus é bondoso só, que ele não liga para pecado, que ele, né, desfaz da obra de Cristo, né? Blasfemam contra o Espírito Santo, né? Deturpam a graça salvadora de Jesus Cristo. Que aflição os espera, né? Esses que fazem tais coisas, né? O que é deles será separado no dia do julgamento. Aí, irmãos, meus irmãos, continuando, verso 17. Amados, lembre-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhe disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vós e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros tirando-os das chamas do julgamento, de outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Oração de louvor. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder, a autoridade lhe pertence desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, carta, né? Carta de Judas forte. Vou encerrar esse vídeo e continuo no próximo. Paz, meus irmãos, continuando, agora eu vou fazer uma exposiçãozinha, né? Não tenho essa habilidade igual os irmãos têm, né? Pela misericórdia de Deus estamos aprendendo, né? E devemos, né? Para aprender devemos treinar, né? Para pregar você tem que, né, exercitar, ler a Bíblia, né? Orar, porque ninguém do nada sai pregando, né? A pregação tem que vir, né? Primeiramente de você, né? Se esforçar né? E fazer isso, né? Fazer um treina com a sua família, com a sua esposa, né? Nada melhor aqueles que estão dentro de casa para nos ajudar, né? Então, meus irmãos, vamos continuar aqui. Eu fiz umas anotações, né? Que eu vim estudando essa carta aqui já há alguns dias, né? Até comentei com o nosso amigo do grupo. É assim, né, meus irmãos? Eu senti, assim, né? Sentimento. Eu passando, assim, pelas epístolas, assim, e tava, né, curioso sobre, né, os falsos mestres, né? 1 Pedro, né, fala muito, né? Essa carta tem muito, se não me engano, 1ª e 2ª Pedro. Agora fugiu da mente. Tem muita semelhança com o que Pedro escreveu sobre os falsos mestres. E tanto que ele menciona muitas coisas aqui no texto, se vocês forem ver, está em que Pedro falou. E pra vocês terem uma noção, como quando a pessoa é convertida, né? Em Cristo, né? Quando Deus converte, né? Assim que ele fez assim mesmo com Pedro, né? Pedro negou, né? 3 vezes Cristo, né? E porque ele confiou naquilo que estava com ele, né? Na sua capacidade, né? De amar a Cristo. Mas ele esqueceu que quem nos capacita a amar a Cristo é o próprio Cristo. Ele que nos capacita para poder, né, amar Ele de um puro e sincero coração. Porque viver é Cristo, né? E Deus nos capacitando por meio de Jesus Cristo, com certeza teremos condições de vencer todas as coisas, né? Porque muitas coisas nos aguardam, né, de dias maus, né? E precisamos estar enraizados, né, em Cristo, na base sólida de Jesus Cristo, no Evangelho da Graça, para não sermos como palha, né? Que, né,
O primeiro ventinho, né, já derruba, né? Já voa, né? Desfazem tudo, né? Mas que nossa casa seja uma casa sólida, né? Então, né, você vê que Judas, ele, no próprio texto, né, as palavras que ele fala aqui, né? No verso 11 ele fala que aflição vos espera. Essa parte aqui é semelhante a que Jesus Cristo fala, né? Sobre. Agora eu não lembro acho que a parábola, né? Que ele fala, não sei se é as bem-aventuranças, né? Que a aflição vos espera, né? E depois eu menciono, os irmãos depois se vê, pode falar. Mas ele pega muita palavra de. Com certeza ele acompanhou depois os apóstolos, né? Continuou servindo a Deus. O próprio Judas, com o seu irmão Tiago, eles foram líderes de uma congregação em Jerusalém, no qual eles falavam de Jesus Cristo e com certeza eles foram se capacitando por meio dele, né? E as palavras, você vê de um convertido, né? Que ele usa as palavras, né? A diferença das palavras dele, né? Não é igual quando ele está em Mateus 13:55 e Marcos 6:13, né? Relata um pouco, né, de Judas, né? Eu vou ler para vocês o que eu anotei, né? Vou tentar explicar para vocês. No verso 1 fala assim: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Em Mateus 13:55 e em Marcos 6:3 está relatado, né, quando Jesus está ali, né, fazendo, trabalhando na obra de Deus, né, falando do arrependimento, falando evangelizando, né. Aí o povo lá fala, né, não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, né? Tipo, era um certo, né? Como pode, né? Um filho de José, carpinteiro, como se fosse hoje, né? Falar do evangelho, né? Falar da graça e alguém falar, não é esse o filho da irmã tal? A irmã que limpa a casa de Deus, a irmã que, que é porteira, né? Como se fosse falar, o filho do açougueiro, o filho do jardineiro, né? Foi um certo desdenho, né? Mas, mas mal eles sabiam, né? Que esse filho de carpinteiro, na verdade não era filho de carpinteiro, né? Ele era o filho do Deus Altíssimo e Poderoso, né? Que por meio dele, né? Veio todas as coisas, veio a salvação para nós, né? Aquele que crê e proclamar Cristo, né? Como seu único suficiente Salvador será salvo. E no verso 3, irmão, já começa a falar sobre os exemplos de destruição dos falsos mestres, né? Como o falso mestre entra no nosso meio, né? Como eu já disse anteriormente na leitura, né? Eles se infiltram no nosso meio sem serem notados. É aquilo, né? Devemos ter o discernimento de Deus para entender aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, se aquele evangelho que está sendo falado é verdadeiro, se se tem alguma libertinagem, alguma imoralidade nele, né? Hoje, né, graças a Deus, nós com os olhos espirituais conseguimos, né, entender muita coisa, né? Mas os simples que estão aí, né, que estão se deixando enganar por falsos profetas, falsos mestres, né? Estão aí por toda parte e enganando a muitos, né? Como já está escrito, né? Nos últimos tempos haveriam falsos mestres que enganariam até os escolhidos, né? Eles, com a sua forma de falar, irão fazer milagres em nome de Deus, fazer maravilhas, fazer sinais, e muitos vão cair, vão se enganar por causa disso, né? Por às vezes também não ter uma base sólida, né? Não ter um conhecimento da palavra, né? Das escrituras, né? Por isso que é importante a leitura diariamente da palavra, a leitura da palavra de Deus. Porque se você quer falar com Deus, ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus mais forte, leia a Bíblia em voz alta. Que é aqui que você está lendo é a inspiração do Espírito Santo por meio de homens. Porque uns creem, né, que a Bíblia contém, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, porque tem partes aqui que eu não concordo. Fala de desgraças, agora nós estávamos falando
de Samuel 28, né? De outras, né, desgraças que aconteceu, né? Como pode, né? Mas tudo que está aqui foi relatado, as coisas boas e as coisas ruins, para ficar de exemplo para todos. Para todos, né? Ter uma lição e um exemplo, né? De não fazer tais coisas, né? E seguir a boa obra de Cristo, né? Que desde Gênesis, né? Está, né? Cristo já estava ali, né? Nas primícias, né? Então, meus irmãos, aí ele cita, né? Que é, aqui, né? Aqui no verso 11, né? Que a aflição vos espera, pois seguem os passos de Caim, engana os outros por dinheiro como Balaão, né? Balaão, né? Todos conhecem, né? A história, né? Que tá lá, né? Em Números, né? Se eu não me engano. Agora, anotei aqui. Ó, seguindo o mesmo passo de Caim, igual está relatado em Gênesis 4, né? Ganância, se enganaram por ganância pelo dinheiro, né? Como Balaão, né? Venderam, né, o evangelho, né, por deturpar a palavra, né, por falar coisas que não seria o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? Falar qualquer coisa que não seja a verdade, né? Então se venderam pelo dinheiro, se venderam pela corrupção desse mundo, né? Igual está em Números 22, 1:35. E foram destruídos na revolta de Corá, né? Na rebelião que teve, né? Que está relatado em Números 16. E meus irmãos, aqui é um claro exemplo, né? Que como que, né? Se Deus não poupou nem seus anjos que foram caídos, ó. No verso 6 tá relatado, ó. Também lembre os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, não deixaram o lugar que pertenciam. Deus os mantém acorridados em prisão eternas. Né, meus irmãos? Os anjos não respeitaram a Deus, se rebelaram, né, com o anjo de luz né, Satanás foi lançado para fora do céu, para baixo, né? E onde é relatado, né, que aí da terra, né, porque, né, uma terça parte do céu foi lançada para a terra de anjos caídos, demônios, né, que estão aí destruindo, né, se disfarçando, né, de ovelha, né, só que são bodes, né, são demônios, né, enganando até hoje o povo de Deus, né, alguns pela simplicidade, outros por não conhecer a palavra de Deus, né, e outros porque não querem saber mesmo da graça, né, né, e estão aí, né, vagando, né, mas é, isso. Aí a partir do verso 17, né, eu vou falar um pouco antes sobre o verso 14, né? Que é o verso 14, fala da profecia de Enoque. Só que essa profecia de Enoque está relatado aqui, está no verso 15, acho que do livro de Enoque. Por que está aqui essa parte então? Por que Judas colocou essa parte aqui? Que com certeza essa parte, né? Foi uma inspiração, algo, né, de Deus, né? Mas o que o livro de Enoque todo, né? Não sei se alguém já leu, eu não tive a oportunidade de ler também, né? Nem sei se eu vou ler, mas não é todo, né? Inspiração, por isso que não está no cânon, né? Se estivesse no cânon, estaria aqui na Bíblia, né? Então, muitas coisas é igual os apócrifos, né? Muitos apócrifos contém alguma coisa ali de inspiração, uma coisa de Deus, né? Mas a maioria pode ser, né, falácias, fábulas, né? E coisas que, né, não aconteceram de verdade, né? Porque foi avaliado, né, por vários teólogos, estudiosos, né? Senão não estaria, né? Alguns perguntam, por que não está isso aqui na Bíblia, não está aquilo, né? É porque a inspiração divina é esses livros aqui, é esses 66, né? Que não contém, é a palavra de Deus. Os outros podem conter, mas essa Bíblia sagrada é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu dividi os vídeos, tá? Para não ficar muito pesado, né? Depois eu vou tentar comprimir para tentar enviar para vocês. Eu vou falar um pouco de novo, né? Sobre entre o verso 5 e 16, né? Que fala do destino, né, dos ímpios, né? Da destruição que os espera, que aconteceram com eles. Os exemplos que está escrito aqui, que Judas deixou para nós, né? Deus pune os ímpios e ele destruirá esses homens, conforme está relatado que aconteceu e ele irá fazer novamente, né? Aquele que comete iniquidade não se abdicar,
e não se tornar justo, né? Não tem outra coisa que espera para ele a não ser a destruição, né? Que é a condenação. Em Êxodo 12:51, se eu não me engano, está relatado aqui, ó, naquele mesmo dia o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército, né? Porque eu estava usando também para estudo a Bíblia NAA, que mostra, né, alguns versos, né, que é relatado. Aí aqui fala, né, em Números 14:29, todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos. Queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Que fala do verso 5, né, quando Deus libertou o povo do Egito e destruiu aqueles que não permaneceram fiéis, né? É assim, né? Muitos do nosso meio, né, não respeitam a autoridade de Deus, não respeitam Deus, desdenham de Deus, desdenham do Evangelho, fazem tudo de iniquidade, tudo que é mal e não vão se arrepender. Porque para uns, né, é igual quando o Senhor Jesus falava por parábolas, né? Alguns eram dados de entender e outros não. Aí, como, né, eu faço parte concorda que se Jesus veio para aqueles que estavam todos ali, estão todos ali a entender, todos entender aquelas parábolas, mas alguns era Deus deu um entendimento de se arrependerem, deu arrependimento para eles, que entrou no seu coração, que tem uma parte que se não entrar no coração não adianta, se entrar só na mente e sair pelo ouvido não adianta, só ouviu a palavra e jogou fora, como está relatado na parábola do semeador. Muitos ouvem a palavra de Deus, entra pelo ouvido, vai para a mente, fica aqui, né? Parece que fica aqui no esôfago, na laringe, né? Fica triturando aqui e não desce pro coração. As coisas, né, desse mundo atrapalham, bloqueiam e não desce pro coração e não se arrepende de vez. Porque arrependimento não é remorso, não é tristeza, chorar, tô arrependido, não. Arrependimento vem de Deus e entra no coração. No coração, na tábua do teu coração você se arrepende com sinceridade. Então é um exemplo claro, né? Aí aqui em 2 Pedro 2:4-9, pois Deus não poupou nem seus. Aqui está relatado, né, do verso 6, né? Pois Deus não poupou nem seus anjos que pecaram e os lançou no inferno em abismos tenebrosos, onde ficaram presos até o dia do julgamento. E ao exemplo que tem aqui, nem os anjos o Senhor poupou. E nós, né? E nós temos que fazer a nossa parte, né? Proclamar o evangelho verdadeiro, né? E denunciar essas heresias, esses falsos mestres, né? Jogar em cima do telhado, porque eles estão enganando e vão continuar enganando. Mas precisam de homens como nós, homens capacitados por Deus, que Deus está capacitando diariamente todos. Eu creio nisso. E que possamos fazer a boa parte, a boa obra de Deus, evangelizando, convertendo por meio de Cristo e de Deus as almas, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que Ele escolheu para Ele. Então, precisamos fazer isso. A oportunidade que temos, né, não temos desculpa, né? Todos nós que conhecemos o Evangelho verdadeiro, que temos condição de falar com alguém, né? Nosso serviço, nosso convívio familiar, nossas amizades, alguém da nossa. E etc. A oportunidade que temos de falar da graça de Deus, do Evangelho, e estamos fazendo isso, estamos falando de Deus, da graça, nós estamos sendo luz no mundo, estamos mostrando que somos cristãos verdadeiros para o mundo, né? O mundo vê nós, né? E, né, não adianta nós falar que somos cristãos e agir de formas que não somos, né? Com palavras, atitudes, né? Não é só a roupa que você está vestindo que vai mostrar que você é um cristão verdadeiro, é sua atitude, é seu dia a dia, como que você fala, como que você dialoga, como que você lidar com a sua família, com seus irmãos, com seus vizinhos, né? O brilho de Cristo tem que estar em você. Isso serve para mim e para todos. Temos que seguir e ser imitadores de Cristo. Igual Paulo falar, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Né? Estamos imitando Cristo diariamente ou estamos tentando de alguma forma, né,
fala que vou fazer um pouquinho aqui hoje, né? Mas depois sai fora, né? Totalmente, né? Desvirtua, né? Brincadeiras, rodas de amizade que cheia de iniquidade, de maldade, né? Temos que fugir, né? Dessas coisas, né? Fugir das coisas do mundo. O mundo não pode entrar em nós, né, meus irmãos. Nós temos que expulsar aquilo que está dentro de nós, que se tiver coisa dentro do mundo de nós, expulsar para fora. Porque isso impede nosso crescimento espiritual. Então, meus irmãos, aqui também em 2 Pedro 2,10, também falando do verso 8, né? Ele é praticamente severo com aqueles que seguem desejos distorcidos e desprezam a autoridade. Deus é severo. Aqui uns pregam, Deus é amor, Deus é bondoso, é como fosse, né? Deus está ali, né? De tranquilo, sentado, né? Tudo tá bom, né? Ele, né? Não, meus irmãos, Deus não é só isso, não. Tem outros atributos comunicáveis e incomunicáveis. Um dos atributos que poucos pregam é a ira de Deus, a retidão e justiça. Deus acorda, ele é longânimo, né? Ele é bondoso, sim, ele é amoroso, sim, mas ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. Mas ai daquele que vem a ira de Deus. Então, meus irmãos, devemos, né, ter isso em nós, né? E combater aqueles que pregam essas coisas. Ah, Deus é só bom, só bênção, só bênção, só bênção. E não fala contra o pecado, não fala contra a condenação, não fala contra a ira de Deus, os que vão para ser condenado. Só prega coisas boas, coisas triunfalismo, teologia da prosperidade, né? Só louvor, né, sei o quê. Um monte de coisas aleatórias que no final, isso aí, irmãos, perdoe. Benção todo mundo quer, maravilha, todo mundo quer ver, mas o que importa é a graça, é o evangelho. No final, né? 50 minutos lá de louvor, testemunho, né? Que agora, às vezes é testemunho, né? Vai ali para contar a tristeza em vez de contar a bênção, né? Falando do exemplo da denominação que a maioria vai, né? Mas aí a pregação, 10, 15 minutos de pregação, né? E a pregação que todos nós já sabemos como que são, né? Então, né? Vamos acordar e vamos acordar aqueles que estão, né, dormindo, né? Como vão fazer isso? Pregando o Evangelho de Deus. Porque, né, está relatado nas Escrituras Sagradas que a fé vem por ouvir. E como que alguém vai ouvir, né? Tem que pregar, irmão. Tem que falar da graça de Deus, do Evangelho. Não fique nessa. Às vezes estamos sossegados, ficar aqui no sofá aqui, só, né? Postando isso, fazendo isso aqui e tal, indo para a igreja do meu jeito, né? E outros ali se perdendo, se caindo, né? Indo para condenação e você não tem a oportunidade de falar e você não fala. Precisamos fazer algo a mais, meus irmãos. Nós temos que fazer igual os apóstolos fizeram, ser imitador de Cristo, né? Santidade diariamente, né? Consagração diariamente. Porque uma vez que somos salvos, temos que andar na retidão e justiça e na santidade diariamente. É difícil, né, meus irmãos, né? O pecado tá aí, nós vamos pecar, nós vamos errar, vamos fazer coisas, né, que Deus vai, né, se entristecer, mas aí nós tem que estar o arrependimento e perdão, pedir perdão para Deus. Então, aqui também está relatado aqui, ó, a destruição de Sodoma e Gomorra no verso 7 que é relatado no verso 7 de Judas, né? Igual está relatado em Gênesis 19, né? Ali é o ápice da blasfêmia, da maldade que teve, né? Sodoma era, né? Sodomia, era pecado sexual, coisas abomináveis que Deus proibia e eles faziam. Chegou aqui nas narinas de Deus e Deus, não, tem que acabar com essa terra, isso aí já deu. E olha que Deus deu tempo, Deus deu corda, o povo não se arrependeu. Quiseram fazer maldade com os anjos que vieram falar com Ló. Teve que ficar cego o povo ali para eles deixar os anjos em paz. Tá vendo, meus irmãos? Olha o exemplo que nós temos em Sodoma e Gomorra. Olha o exemplo que nós temos aqui em Corá, na rebelião de Corá, em Caim.
O que difere Caim de Abel, os dois fizeram um culto a Deus, só que o culto de Caim não agradou igual agradou de Abel. Ambos fizeram um culto, estavam no mesmo lugar, só que a oferta de um agradou a Deus, foi feita com sinceridade, e a outra foi feita com desdenho. Foi feito com, né? Ah, tá bom, pode ser assim, né? Não, Deus quer nosso melhor. Deus não quer nossa, aquilo que sobrar, aquilo que vai, o que sobra, o resto. Não, Deus não quer resto. Deus quer as primícias, as coisas boas de nós. Não adianta nós servir a Deus com o resto, o que sobrar, nós temos que servir a Deus com o melhor de nós. Se nós não temos capacidade desse melhor, que muitas vezes não tenham como servir a Deus, não tenham capacidade, pede a Deus capacidade, ora a Deus. As escrituras estão aqui, né, meus irmãos? Temos que, né, servir a Deus e, né, fazer por onde, né, para Deus se agradar de nós, né? E aqui está relatado também, né? Fala do arcanjo Miguel, né? Que está relatado em Daniel 10 e 12, né? E, e é isso, meus irmãos. Aqui no verso 17 ensina, né? O povo a entender, né? A defender o evangelho. Não é defender batendo, discutindo. É falando a verdade, pregando. A oportunidade que nós tiver, pregar a verdade, falar da verdade de Cristo, servir a Deus, ser exemplo, né? Fazer a vontade de Deus e a oportunidade que nós temos, agora nós estávamos conversando no grupo, né? Aproveitar a oportunidade, nos aproveita na oração, no nosso testemunho, na palavra quando tem oportunidade de pregar, né? Em algum momento dá para falar da graça de Deus naqueles que estão, né, em lugares que não é pregado o evangelho, não é pregado a graça, né? O pecado, o arrependimento, a justificação pela fé. Então vamos aproveitar, né, meus irmãos? Eu vou encerrar aqui e já continuo. Meus irmãos, fica um pouco longo o vídeo, né? Me perdoa. Ainda estou, né, tentando administrar o tempo, né, melhor, né? Aqui, né, só para terminar, né? Aqui no verso 17 da carta de Judas, fala pela fidelidade, né? Olha o que Judas escreve aqui: amados, lembre-se do que previram os apóstolos, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida é satisfazer os desejos perversos. Eles provocam divisões entre vós e seguem os instintos naturais, pois não tendes o Espírito. Espírito com letra maiúscula, né? O Espírito de Deus. Mas vocês, amados, edificam uns aos outros em santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Aí depois ensina, né, ter compaixão, né? Se o irmão está em pecado, não vai, né, jogar pedra nele, derrubar, né, pegar a pá e já cavar ele, né? Tentar resgatar aquele irmão, falar do evangelho, né, do arrependimento, né? Porque pra jogar pedra tem muitos, né? Mas pra dar a mão, né? Um ombro amigo é poucos, né? E aí eu escrevi, né? Eu, com base nos estudos, assim, né? Entendimento que eu tenho, pouco entendimento, né? Qual que é o propósito da carta, né? De Judas, né? Igual já foi falado. Os falsos mestres estavam ousadamente ensinando heresias nas reuniões, nas igrejas. Se infiltraram, como eu já disse, né? Se adaptaram à igreja e, né, tava lá falando asneiras, baboseiras, heresias, né, que não provém de Deus, que vão contra o evangelho. Esses homens eram imorais na conduta e aqui a carta é para expor os erros dele. Então se está aqui para expor os erros, né? Então vamos expor os erros também que acontecem no dia de hoje. Vamos expor, vamos falar, né? Do quem doer, irmãos. Tem que falar das heresias, né? Das baboseiras que falam. Temos que pregar a verdade e falar, irmão, isso aí não provém de Deus, isso aí não está escrito na Bíblia, isso aí vai contra o evangelho que Cristo e os apóstolos pregavam. Então, meus irmãos, isso aí é um ensinamento que serve para nós. E exortam a defender o evangelho, defender a fé verdadeira em Cristo Jesus. Aqui eu escrevi, ó, é bem semelhante à segunda carta de Pedro. Leia a segunda carta de Pedro também. Aí, ó, os falsos mestres que existiam naquela época estão presentes, inclusive às vezes, no nosso meio, profanando o nome de Cristo e o evangelho verdadeiro, com condutas imorais e heresias. Devemos denunciar esses falsos mestres e expor seus erros, assim como fizeram os apóstolos e a carta de Judas.
Vamos defender a fé, o evangelho genuíno, é não deixar que esses falsos mestres se infiltrem no nosso meio e vos enganem promovendo discórdia e um falso evangelho. Aí no verso 4 eu escrevi aqui uma parte. Vemos que os falsos mestres se infiltraram sem ser notados. Eles estudaram tudo, a pessoa, a igreja, a congregação, a irmandade. Se disfarçaram, irmãos. Vamos pensar que o adversário, o inimigo, o falso profeta vai vir todo, né? Uns pensam que vai vir todo com capa preta, né? Barbudão, né? Nada contra a barba também, né? Vou deixar. Mas características desagradáveis, né? De aparência ruim, não. Eles vão vir igual, né, nós, vestido igual nós, aparência boa, sorriso no rosto, palavras doces, né? Tentando abraçar, né? Todos, né? E depois destruir. Igual tem os falsos profetas aí que nós já comentamos aí, que estão destruindo as igrejas aí. Ó, palavras doces se adaptam ao ambiente, conhece as pessoas que estão ali, como agem, falam, comportamento. Cuidado com lobos vestidos de ovelhas. Os falsos líderes rejeitam o que Deus escolheu e perseguem aqueles que proclamam a verdade em Cristo. Meus irmãos, não sei se ficou claro para os irmãos, né? Perdoa aí os erros, as palavras, não sei falar. Mas é isso, meus irmãos. É o que está escrito aqui, é o que devemos fazer. Do verso 17 em diante, defender o Evangelho, né? Não entrar em contenda também, né? Vamos ser passivos, né? Vamos falar, né? De um modo que não vem em nós a contenda, né? Porque há daquele que vem a contenda, né? E o escândalo. Então, temos que também suavizar as palavras, tentar suavizar as palavras também, né? Que às vezes é difícil, né? Com quem você fala também, às vezes tem aquele casquinha de uva, aquele povo que não dá pra você falar uma palavra mais forte, né? Mas não tira o propósito da mensagem, né? Não desvirtuando a mensagem e as escrituras, né? Porque, igual eu falei uma vez, né, que eu apresentei aqui, né, sobre o evangelho, como que evangeliza, né? Evangelizar você se adaptar às pessoas, à linguagem das pessoas, porque tem aqueles que é culto, tem aqueles que é analfabeto, tem aqueles que leem a Bíblia, tem aqueles que não leem a Bíblia, tem... Então nós temos que se adaptar e tentar encaixar e passar a mensagem. A mensagem não pode ser passada de qualquer jeito. Versos jogados ao vento, nada, tem que ser devagarzinho. Vai jogando uma semente ali, vai regando ali, vai falando com um ali um dia, depois fala de novo. Não é só falar um dia, depois de abandonar, deixar, né? Temos que seguir, né? Alimentando, jogando a sementinha, né? Que quem rega é Deus, né? Deus vai regando. Mas para isso nós precisamos preparar, né? Né? Tem que preparar. O que é a preparação? É a palavra de Deus, a mensagem. Ela que vai preparar o solo, né? Para o solo ficar fértil, para a palavra de Deus vir e nascer, né? Enraizado em Jesus Cristo, né? Crescer e dar frutos, né? Porque não adianta se não dermos frutos, irmãos. Se não der fruto no tempo da colheita, né? Ele vai podar os galhos, né? Vai podar aquilo que não der fruto, né? E já lançar fora, né? Que nada mais serve o galho seco para não ser queimado, né? Então, né, meus irmãos? É isso, né? E Judas, né? Ele cita as profecias aí, né? Que os apóstolos falaram, né? E a doxologia de Judas, né? A doxologia de Judas é... Aqui, ó, verso 24. Vou ler para os irmãos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Né? Judas termina com um louvor, né? Ele engrandecendo Deus e Jesus Cristo, exaltando, né? Porque muitos estão aí, né? Em vez de exaltar, estão rebaixando, né? Dando o seu ego, né? O ego subindo né? O ego subindo e Evangelho e Jesus, Deus, né? Descendo, né? Tem que ser ao contrário, muito ao contrário, né? Ó, pede que o Senhor guarde eles de tropeçar desses falsos mestres infiltrados no povo de Deus. Deus é poderoso de impedir de tropeçar e cair. Igual está relatado no Salmo 37, né? 23, 24. Sermos imaculados através de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Irmãos, é isso. Nos abençoe a todos pela paciência. Fica um pouco extenso aí, mas, né? Peço paciência para também ouvir, né? E depois, né?
nós estamos aprendendo aí. Pode falar depois, né? Nos ajudar. E, né, como todo começo, né? Ninguém nasce sabendo, então, né? Tudo tem que partir de um começo, igual eu já disse, né? Tá bom? Fica na paz de Deus. Deus abençoe.